Eu queria parabenizar o portal Econews, que chegando ao Tocantins já começa a desabrochar aí com os maiores veículos de comunicação desse estado. Pela manhã a gente abre o portal, os portais, e eu tenho sempre acessado a Econews. Eu tenho acompanhado a agenda do prefeito de Palmas, da capital, os demais prefeitos aí do Tocantins, você faz uma cobertura aí, a parte dos vereadores do nosso Tocantins, o elo político, né? E eu vejo notícias realmente condizentes com aquilo que acontece nos fatos. Portal Econews, o maior portal de notícias e política hoje do Tocantins, em parceria com a Ascan, o podcast Ascan Econews, em mais um dia de evento aqui grandioso aqui da entidade, que, de novo, eu sempre tenho reiterado, o Adiel vai concordar comigo, um número de vereadores gigante aqui no estado. E vamos falar agora com Adiel Leal, vereador em Palmeirante, contador, gestor público, licenciado no Tribunal de Contas. Eu diria para vocês que estão nos acompanhando, o estado inteiro, melhor dizendo, que um cara diferenciado, com grande conhecimento, com grande atuação, não só em Palmeirante, mas como dentro do estado. Como é que vai, Adiel? Bem, graças a Deus, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia. As observações que eu fiz inicialmente procedem, Adiel? Com certeza. Maravilha. Adiel, antes da gente entrar em algumas outras questões aqui importantes, deixa eu te perguntar, você que é originário do Tribunal de Contas, contador, o que te instigou a entrar na política? Marcelo, eu ingressei no Tribunal de Contas em 92, através de um concurso público, né? Se decorreram já mais de 32 anos no nosso Tocantins. Posso dizer que cheguei aqui praticamente quase no início do nosso Tocantins, né? Onde os órgãos estavam se estruturando ainda. E para nós... Tocantinense de coração. Com certeza. De coração mesmo. Amo esse estado. E foi aqui que Deus me estabeleceu família, né? Minha esposa, minhas filhas, meu filho. E nos deu uma oportunidade também aí, através da minha esposa, que é contadora de ofício na gestão pública, da gente poder estar migrando também na área de gestão de assessoria na área pública, como a minha esposa faz esse trabalho e eu faço assessoria também no escritório, né? E ao Tribunal de Contas nos abriu esse leque aí de conhecimento, o Estado brasileiro nos capacitou para isso, né? Através desse concurso público, posteriormente houve essas capacitações para a gente poder também estar contribuindo hoje como gestor público, como me pós-graduei na Universidade Federal do Tocantins, em gestão pública municipal, esperando sempre contribuir na área municipal. Eu sempre gosto de perguntar, principalmente para pioneiros, e você se enquadraria literalmente em pioneiro, você quando chegou aqui em 92, se eu estiver errado você me corrige aqui na data, qual é a grande diferença do Tocantins, estou falando, e já vou colocar duas perguntas em uma. Tocantins e Palmeirante, daquela época para cá, o que você poderia destacar de ambas as... É uma cultura... Questões geográficas. Maravilhosa. Eu vejo pelo seu semblante, me perdoe o atrevimento, mas você deve ser do Sul. E aqui no nosso Tocantins a gente tem uma qualidade de vida extraordinária, um estado ecologicamente lindo, maravilhoso. É um estado realmente, como diz o outro, está em expansão, é um estado que está em ascensão nesse momento, em todas as áreas da sua economia. Eu acredito no estado industrializado futuramente, tá? Hoje, praticamente, a grande renda do estado é a partir dos servidores públicos, a economia que gera a economia do nosso estado, né? Mas que já hoje, por exemplo, Palmeirante hoje é o maior polo, hoje nós temos logístico hoje na área do agro. Ali nós temos o Porto Seco, né? O embarque dos grãos ali que ocorre, que embarcam ali em Palmeirante, pela Ferrovia Norte-Sul, pela VLI, vai desembarcar lá em Itaqui, no Maranhão, e de lá vai para o mundo, né? Para China, Japão e outros países, questão dos grãos aqui do nosso estado, que hoje, região sul do Pará, sul do Maranhão, região aqui de Palma, descarregam ali em Palmeirante. Hoje está aquecendo e tornando Palmeirante, logisticamente, o município mais viável para se fazer gestão hoje. Perfeito. Adiel, quantidade de mandatos teus de vereador? Eu estou no 5º mandato de vereador. Tá. Eu estou perguntando isso porque são poucos os políticos que conseguem 5 mandatos de vereador, né? A gente fez a opção, obviamente, né? A gente não é remunerado por vereador, o salário de vereador. Lá nós optamos pelo nosso salário do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Então a gente exerce aí os nossos 5 mandatos sem remuneração por conta do órgão da Câmara Municipal. Quem me remunera é o Tribunal de Contas. Tá. Vou fazer uma pergunta técnica, só a título de informação mesmo. Independente de ter optado, poderia ter as duas remunerações? Sim, desde que houvesse a questão da compatibilidade de horário, né? Tá. Então, como lá é só uma semana de sessão por mês, né? Teria outras 3 semanas para a gente poder estar exercendo o trabalho no Tribunal de Contas. Mas nós fizemos a opção de estar prestando esse serviço diretamente como vereador, na parte de gestão,
fiscalizando e legislando no nosso município. Perfeito. E importante, dentro dessa tua expertise na questão de vereador, o que você diria, focando aqui, em especial, obviamente, quem é de Palmeirante, quais as suas principais ações aí, se você for pegar uma síntese desses 5 mandatos aí que a gente for colocar, é bastante tempo. Hoje, Palmeirante tem falando da parte cultural, tem uma igrejinha católica lá que ela é desde a emancipação do município. E lá, quando o município foi impactado pela barragem, lá impactado, Palmeirante, recebe o seu royalties lá, né? Sim. A igrejinha lá, o consórcio 7 foi lá, cumprindo o termo de ajuste lá, de conduta direitinho, foi lá derrubar a igrejinha, porque ela fica à beira do rio lá, do rio Tocantins, na área de APP, a área de preservação permanente. E eu vi aquele alvoroço, aquela senhora lá, que ela antigamente chamava as beatas, né, que cuidava da igreja. A gente propôs um projeto de lei imediatamente, transformamos a igrejinha lá hoje num patrimônio histórico da sociedade. Esse foi um grande feito nosso também, pensando na área católica, na área cultural. Sim. E demais projetos que eu já fiz lá, como primeira infância, combate à prostituição na primeira infância aí também, que está acontecendo muitas drogas também. A gente vem fazendo projetos voltados a essa área social também. Sempre preocupado e a cada dia ter uma sociedade melhor para se conviver, mas sobretudo buscando salvar os nossos filhos, né? As nossas crianças na pré-adolescência, que hoje nós temos um problema lá em Palmeirante, estamos enfrentando. Propus agora recentemente um requerimento de minha autoria para uma audiência pública do dia 15 de abril lá em Palmeirante, com os órgãos Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal da Mulher, Estadual da Mulher, órgãos que possam fazer esse trabalho desde a Segurança Pública, também convidei a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para fazer o enfrentamento das drogas no nosso município e também combater aquelas mães lá que estão na gravidez da pré-adolescência, que vai de 11, 12, 13 anos. Isso é um absurdo, nós temos uma sociedade neste momento e a gente enfrenta esse tipo de sociedade. É um percalço social, mas eu tenho certeza que nós vamos saber enfrentar. E outros projeto de minha autoria lá, são vários projetos lá para a gente beneficiar a cada dia a nossa população. Hoje, se formos pensarmos em Palmeirante, qual é a maior necessidade hoje da cidade? Palmeirante hoje, com essa logística que é ali do Porto Seco, que foi atraída nos investimentos Palmeirante hoje, eu acredito que Palmeirante hoje já começa a pensar num parque industrial que nós precisamos aprovar urgentemente para receber essas grandes empresas que estão chegando. Agora vai inaugurar a distribuidora de combustível também lá, no entorno do Porto Seco, e grandes investimentos multinacionais estão chegando em Palmeirante. É preciso abraçar nessa causa nesse momento, para atrair esse investidor, oferecendo assim uma isenção lá, um incentivo fiscal a eles, entendeu? Para a cidade lá, para que eles possam levar seus investimentos para lá, aprovando nosso projeto lá do nosso parque industrial. Nós estamos planejando lá, já estamos trabalhando nessa matéria, para nós darmos uma concessão de 30 anos ou 20 anos às empresas, né, renovar por igual período, para que realmente nós possamos aquecer muito mais a nossa economia. Porque hoje Palmeirante, diferente de outros municípios que sobrevivem basicamente de FPM e ICMS, Palmeirante hoje já está aí com a receita tributária considerável, sendo um município viável para se fazer gestão, devido a esse incentivo fiscal que está tendo com essas receitas tributárias. Portanto, eu acredito que esse é o próximo investimento que nós devemos pleitear para Palmeirante. Tenham falado também lá que a gente precisa aprovar urgentemente um investimento para criar uma orla no entorno da cidade, que era na beira-rio, Palmeirante. Uma orla lá punjante para receber o nosso turismo, porque nós somos um município turístico. E o que está faltando especificamente para Palmeirante para destravar essa questão vamos dizer assim, de implementar mesmo a industrialização? A gente sabe que tem todo um processo para isso acontecer, mas o que efetivamente, do ponto de vista da cidade, está faltando? Ô Marcelo, nós temos tido lá um grande incentivo do nosso governo do estado do Tocantins. O governador, através da Secretaria de Indústria e Comércio, tem buscado esses investidores para o Tocantins e eles estão se localizando ali em Palmeirante, logisticamente falando. E Palmeirante já está sendo agraciada, as estradas nossas melhorou bastante, a 335 que liga Palmeirante Colinas, que dá acesso ao Porto da VLI, ali para Araguaína também, a 010. O que nós, nesse momento agora, já estão acontecendo os investimentos, tá? Eu tenho certeza que essa pujança vai acontecer num período maior ainda, quando o Estado aproximar mais ainda, junto com o município, e abraçar aquela causa, porque é uma causa muito grande. É imensurável aqueles investimentos ali em Palmeirante. Entendi, perfeito. E como é que você está vendo esse evento? Inclusive, vamos destacar qual o título da sua palestra hoje no evento da Ascan. Nós vamos falar, Marcelo, lá no calcanhar de Aquiles realmente da gestão pública, chamado instrumentos de planejamento.
não vai, o nosso tempo é um pouco resumido hoje, são muitos palestrantes, a gente vai dar só esporadicamente, assim, falar um pouquinho esporadicamente desse tema da questão do PPA, que é o nosso instrumento de planejamento. Se você fizer um excelente PPA, planejando as ações de investimento em cada município, você com certeza vai alocar os recursos certos. E a Câmara tem papel primordial, afinal é a Câmara Municipal que aprova o PPA, a LDO e a LOA. São os instrumentos de planejamento, o PPA dos próximos 4 anos, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária anual e o orçamento anual. Então, a Câmara tem esse papel, essa responsabilidade de apreciar melhor esse instrumento. E também vamos falar de diárias de viagens. Tenho sido questionado por muitos colegas vereadores, a Ascan, a qual eu quero aqui agradecer, em nome do nosso amigo Tiago Simas, né, do presidente Cajueiro, pelo gentil convite para a gente poder contribuir no dia de hoje, tecnicamente falando, com os nossos gestores de Câmara Municipais que estão aqui presentes. Quero registrar aqui uma presença recorde. São mais de 900 vereadores na capital Palmas, gerando uma economia de mais de 1 milhão nesses 2 dias, e parabenizar aqui a iniciativa brilhante da Ascan. E nós, enquanto palestrante aqui hoje, como gestor público municipal, como contador e como vereador também, poder abrilhantar e enriquecer mais essa dinâmica aqui hoje. Não, perfeito. Eu, como você colocou, muito bem falado, por sinal, e uma das funções do vereador também é fiscalização, e você vê, dentro da sua palestra, que você vai abordar daqui a pouco, essa... vamos dizer assim, essa falta de conhecimento por parte de muitos colegas? Afinal, Marcelo, o vereador, quando é eleito, ele é eleito ali, você pode ter certeza, mais de 90% são eleitos ali no seu território. Ele vem de uma família política, de laços políticos. Muitos deles que chegaram à presidência de uma Câmara não tiveram chance de fazer uma faculdade, não tiveram chance de estudar, são pessoas humildes da sociedade, e muitos que tiveram chance de estudar também, muitas vezes não têm um notório conhecimento na área de gestão pública, municipal, do instrumento de planejamento, fazer gestão de acordo com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, acaba que ele, às vezes, é furtado por algum momento da falta de conhecimento e acaba praticando algum ato, não é nem de má fé, é por falta de conhecimento. E, às vezes, essa falta de conhecimento pode ensejar em uma rejeição das contas do balanço de ordenador, né? Através daquele ato praticado lá atrás, às vezes por uma falta de uma assessoria mais eficaz. Então, nesse sentido, é importante que a Ascan aproxime bem esse laço. Eu defendo muito essa tese aí, que a gente aproxime os nossos gestores municipais, das câmaras municipais, para que a gente possa estar buscando uma qualificação, uma capacitação, para que eles possam entender melhor sobre a dinâmica da gestão pública. É muito detalhe, né, Diego? São muitos detalhes, Marcelo, e hoje o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Temos um Tribunal de Contas bastante atuante aqui no Tocantins. Eu digo um dos melhores tribunais deste país, que é um tribunal também muitas vezes pedagógico. Eu tenho acompanhado as relatorias do Tribunal de Contas, oferece muitas capacitações através da Escola de Contas também. O tribunal tem feito um papel muito importante, mas é necessário que a gente amplie muito mais esse leque, para que o gestor realmente possa entender o poder que ele tem como gestor, os atos discricionários, mas sobretudo a responsabilidade que é imputada ao seu CPF. Perfeito. Vou fazer uma pergunta aqui antes que passe, que são tantos assuntos, e daqui a pouco você está se preparando para a palestra. Quantos vereadores mesmo são em Palmeiras e quantos foram reeleitos? Na verdade, nós somos a bancada de 9, na realidade somos 9 vereadores, né? Tá. Foi reeleito lá, no caso, 8. 8. Então teve uma boa... Eleito 2. Ah, não, reeleito foram... Foram reeleitos 8. Então teve uma grande reeleição. Vamos dizer assim, teve uma grande aprovação. Aprovação dos demais pares seus. A sociedade entendeu que os colegas estão fazendo um trabalho, de um vou dizer em excelência, mas um trabalho de resultado, né? Afinal, foram reconduzidos 8 vereadores e apenas 2 novos eleitos. Inclusive, eu quero destacar aqui a nossa vereadora Jorlandes Marinho, uma mulher no parlamento. A gente defende um momento muito justo, que é o empoderamento da mulher na política, né? Não só através da cota, mas o respeito, né? À nossa sociedade, à mulher, que hoje no país nós temos a cada dia que nós passamos, a gente tem 4 mulheres assassinadas nesse país, né? A gente entende que há de ter um respeito maior por a bancada feminina, não só na Câmara Municipal, mas na sociedade. Não, perfeito, muito bem colocado. E como é que você está vendo a questão, assim, já passamos uma coisa bem, como é que você está vendo, já acabou uma eleição, já começamos na outra já. Como é que, resumindo, o que você poderia falar, como é que você está vendo a eleição ano que vem? A República Federativa do Brasil, né? Eu participei de 2 reuniões, Marcelo, no INCRA, antes de ontem, na quarta-feira, e outra no IBAMA, para tratar sobre a questão dos impactos ambientais de Palmeirante pós-barragem. E aí, nos 2 locais lá, eu pude usar o mesmo assunto, dizendo ao superintendente do INCRA, eu tenho um grande respeito, meu amigo Edmundo, eu disse a ele e disse também lá
Eu acho que é Marcelo também, do IBAMA. Então é gente boa. É gente boa. Eu falei para eles o seguinte, dadas as situações colocadas por eles lá, eu falei para eles que a diminuição do Estado brasileiro está acontecendo. Contingente de funcionários diminuindo, os outros se aposentando, e o serviço do Estado brasileiro está custando chegar lá na ponta. É o que nós temos enfrentado na sociedade. Eu acho que o Estado brasileiro tem que estar mais presente. Eu vejo isso hoje, vejo com preocupação. Concursos públicos aí na área de segurança pública precisa ser feito para avançar mais. A segurança pública está pedindo socorro nesse momento a nível de Brasil, não é só no Tocantins, né? As questões orçamentárias, financeiras, enfim, eu acho que nós passamos por um momento difícil do Estado brasileiro. Eu vejo a diminuição do Estado brasileiro, no que se refere à prestação de serviço. De prestação de serviço? Ao cidadão. Funcionalismo, por exemplo, você diz. Eu acho que é o foco número 1. O Estado brasileiro precisa crescer mais, que chegue lá na ponta esse serviço. O Estado brasileiro precisa realmente ampliar o seu serviço, mas, sobretudo, o seu contingente. Quando eu falo a diminuição do Estado brasileiro, eu falo Brasil, não falo só do Tocantins. Eu vejo que o Estado brasileiro precisa se acender mais, que esse serviço chegue na ponta. Isso, um serviço que era para chegar em 1, 2 meses, está chegando em anos. E isso está trazendo um percalço social a nível de Brasil. Perfeito, perfeito. E podemos afirmar, aí você vai poder falar de forma categórica, que Palmeirante hoje, dado ao contexto econômico, é uma das cidades mais promissoras, que mais cresce, que mais pode se ter oportunidades? Eu vou até me arriscar no número aqui, Marcelo. Não, por favor. Eu acredito que Palmeirante dobra a população em 15 anos. Hoje estamos com 6 mil habitantes, geograficamente 5 mil e poucos habitantes, mas na prática lá tem muito mais de 6 mil habitantes de Palmeirante. E eu posso lhe dizer que Palmeirante, dada pelas questões de arrecadações, que houve realmente um grande avanço, dadas essas economias que estão chegando, esses investidores lá, e dado aquele grande projeto da VLI lá, toda aquela plataforma de empresas que chegaram lá e já estão logisticamente trabalhando, né? Eu acredito que Palmeirante dobra a sua população em 15 anos, se tornando, eu acho, que o município mais pujante do estado nos próximos 15 anos. Bom, vindo de você, Adiel, é expert em números, com a grande expertise nesse sentido, e não só em números, na área contábil, com larga experiência no Tribunal de Contas, não tenho... Eu assino embaixo, que você está falando. Ainda mais o grande conhecedor de Palmeirante, já no 5º mandato. Exatamente. Hoje o nosso prefeito lá, ele foi reeleito da nossa bancada, né? Ele foi vereador junto comigo, né? Um rapaz muito humilde. Tem procurado fazer aqui, dentro das suas limitações, seus conhecimentos, trazer o melhor para Palmeirante. E eu tenho certeza que ele tem avançado, ele já esteve viajando ao Panamá também, buscando mostrar realmente o quanto existe uma pujança de investimento em Palmeirante, suas divisas hoje lá em Palmeirante, né? E eu tenho certeza que todo aquele que vir sentar naquela cadeira posteriormente fará o melhor para buscar, acima de tudo, velar e zelar pela nossa economia. Perfeito. Adiel, alguma pergunta que eu não fiz, deveria ter feito, de algum assunto que você queira explanar, por favor? Marcelo, eu só agradeço, né? Eu queria destacar a imprensa hoje, nos logradores que digam que a imprensa hoje é o 4º poder deste país. Mas eu acho que a imprensa hoje é quem tem o papel primordial de levar a informação. Como eu disse na minha fala aqui, e vou reiterar, o que move o mundo hoje não são as respostas, são as perguntas. E a imprensa tem esse papel de responsabilidade. E eu queria parabenizar o portal Econews, que chegando ao Tocantins já começa a desabrochar aí com os maiores veículos de comunicação desse estado. E a imprensa séria, aquela imprensa realmente, o jornalismo de responsabilidade, é que nós precisamos nesse país. Infelizmente, a gente tem alguma parte da imprensa hoje que às vezes distorce alguns fatos. Eu tenho visto isso, você fala para os ex-presidentes da República, para os atuais presidentes da República, para os organismos, né? Infelizmente acontece, mas todo rebanho você sabe que existem situações, né? Claro. Mas aquela imprensa séria realmente, digna, que tenta levar e leva ao cidadão e entrega uma informação digna, é o que nós precisamos nesse país, da credibilidade. Perfeito, maravilha. Obrigado pela consideração e só aqui comentando também, o portal Econews, ele cresceu realmente no estado justamente pela isenção, imparcialidade e sem viés, relevando a informação que tem que ser levada. E não simplesmente ficar interpretando, achando o que deve e o que não deve. Essa imparcialidade, Marcelo, temos que assegurar ao cidadão. A sociedade precisa, para que chegue uma informação verídica até a ela, os fatos não sejam distorcidos. Então, hoje, com um telefone na mão, você acompanha o que acontece no mundo. Esse veículo chamado aqui, o WhatsApp, os aplicativos, o Facebook, o Instagram, enfim, os veículos que levam a notícia para você. Então, é muita responsabilidade você abrir um celular hoje e você realmente buscar pesquisar uma notícia. Quando essa notícia tem credibilidade, você ganha muito tempo na sua vida.
Maravilha. E uma última pergunta para você. Daqui a pouco eu quero que você deixe uma mensagem aqui. Mas, então, você aprova o portal Econews? Com certeza. Estou falando isso com base no que você fez as observações pertinentes. Eu venho acompanhando, Marcelo. Eu gosto de estar abrindo os portais pela manhã, quando eu levanto de manhã cedo, eu gosto de estar abrindo, vendo as notícias. Às vezes, nem sempre à noite eu tenho tempo, mas quando Deus nos proporciona uma boa noite de sono, que tem nos proporcionado, graças a Deus, a família que temos, a gente, pela manhã, a gente abre o portal, os portais, e eu tenho sempre acessado a Econews. Eu tenho acompanhado a agenda do prefeito de Palmas, da capital, os demais prefeitos aí do Tocantins, você faz uma cobertura aí, a parte dos vereadores do nosso Tocantins, o elo político, né? E eu vejo notícias realmente condizentes com aquilo que acontece nos fatos. Maravilha. E, Adiel, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, e aí com 2 focos, né? Obviamente para Palmeirante, como um vereador importante que o é, e para o Tocantins, né? Uma mensagem. Uma mensagem positiva. Eu acho que o Tocantins, na atual gestão do governo do estado, tem avançado. O governador tem feito o que pode para esse estado, as estradas têm melhorado bastante. A infraestrutura do Tocantins está de parabéns. Nós temos visto aí nos 4 cantos do estado onde a gente anda, né? Ao nosso município de Palmeirante, acredito nessa pujança desse crescimento, nessa pegada. Temos grandes projetos para a nossa sociedade. O Parque Industrial é um deles. Outros investimentos que vão acontecer, se Deus quiser, em Palmeirante, e que a gente possa usar a nossa experiência a cada dia, que Deus nos dê muito discernimento para a gente contribuir no nosso estado do Tocantins, com a nossa economia de Palmeirante, enfim, contribuir de todas as formas com o nosso elo político, a nossa classe de vereadores. Eu sempre tenho defendido que a maior classe política do Tocantins são os vereadores. Essa é a maior classe do Brasil, a maior classe política. E essa irmandade aqui, esse elo de ligação, essa palestra, esse bate-papo, as oficinas que possam acontecer em mais encontros da Alvete, como conversei com o nosso amigo Thiago Dimas, o presidente de Cajueiro ontem, vão estabelecer vários encontros, várias conferências, para a gente poder, a cada dia, trazer essa dinâmica e poder qualificar melhor, capacitar melhor os nossos gestores de Câmara e também, regimentalmente, orientar os nossos vereadores, até exercendo o seu legítimo papel de vereador, que é legislar e fiscalizar nos parlamentos. Perfeito, maravilha. Obrigado pela entrevista. O bate-papo aqui fluiu, show de bola aqui com a Adiel Leal. Inclusive, já me comprometo com você. Vamos estar fazendo uma visita para Palmeirante, para verificar em loco. Eu conheço literalmente Tocantins, mas Palmeirante em especial é uma das poucas cidades que eu não conheço. Faço questão de conhecer. Mês que vem estarei lá. Já vamos deixar pré-marcado. A honra é nossa, agradeço aqui o Marcelo por esse lindo presente, né? Para a gente tomar o nosso café, o nosso chocolate lá em casa, né? Graças a Deus, Deus tem nos contemplado, o alimento na mesa. E dizer a você, Marcelo, sinta-se já convidado, tá? Será um grande honra, um grande prazer você lhe receber lá em Palmeirante. Eu vou lhe posicionar o dia da sessão da Câmara, até para que você possa conhecer o nosso parlamento também, né? Como a gente legisla e fiscaliza naquele município. E o nosso prefeito também, poder lhe dar um abraço lá e você ser bem recepcionado no nosso município. Tá, joia. Muito obrigado. E, Adiel, de novo, parabéns pela sua trajetória de vida, não como pai de família, mas como cidadão também, pela trajetória política. Mais sucesso para você em 2025 e mais sucesso. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado, viu? Tá, joia.